Aproximava-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para lhe ouvir. Murmuravam os fariseus e escribas, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Então lhe propôs Jesus esta parábola: Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu, até encontrá-la, e achando-a põe-a sobre os ombros, e cheio de júbilo. Indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhe: Alegrai-vos comigo, porque achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessita de arrependimento. Amém. Amém. Irmãos, que Deus possa nos conduzir na compreensão da sua palavra, que o Espírito Santo possa nos abrir nossos olhos, nossos corações, para que a gente possa compreender, irmãos, a sua palavra que foi exposta. Então, irmãos, aqui essa parábola é uma parábola bem conhecida, da ovelha perdida. E antes de Jesus entrar na parábola, ele se reúne com algumas pessoas ali em volta dele. Existiam publicanos e pecadores. E Jesus, irmão, ele estava conversando. Onde Jesus ele estava, ele reunia pessoas. E pessoas vinham até ele para ouvir. Porque Jesus, ele falava a verdade, nos fortalecia aquele povo que era desprezado. Publicanos e pecadores eram povo desprezados. E os fariseus, eles sempre criticavam. E Jesus, irmãos, ali naquele meio, daquele cenário, Jesus conversando com as pessoas, ele vai ser dessa parábola, a parábola da ovelha perdida. A ovelha perdida, irmão, não representa uma ovelha, mas alguém, uma pessoa. Jesus leva essa parábola para que eles possam compreender, a parábola simples de desentender. Mas quem era essa ovelha? Que estava no meio do rebanho e por alguma distração, essa ovelha ela ficou para trás. Não porque essa ovelha ela se rebelou contra o seu pastor ou contra o rebanho, mas uma distração deixa essa ovelha ficar para trás. E quando ela percebe, está só. E o pastor cuidadoso conhece as suas ovelhas, conhece a cada uma. Ele percebe que um estava faltando. E agora? Eu vou atrás dela ou fico com as 99? Irmãos, veja o amor de Deus para conosco. O amor de Deus para com nossas vidas. Na lógica humana, compensar mais ficar com as 99, já protegidas, estavam todas ali reunidas. Mas, irmão, aí entra a graça, o amor de Deus para os perdidos. E o texto mostra que o pastor não manda outra pessoa ir atrás, mas ele mesmo vai atrás. Ele parte atrás dessa ovelha. E essa ovelha, irmãos, está lá, perdida, sozinha. Uma ovelha sozinha, no deserto ou em qualquer lugar, ela é presa fácil para ser consumida. E o pastor sabe disso. E o pastor reúne as 99, deixa em lugar seguro e vai atrás daquela que ficou para trás. Irmãos, e o texto vai mostrar que o pastor encontra essa ovelha. E essa ovelha, ele pega nos braços. Ele não repreende, mas ele coloca ela nos seus ombros. A ovelha estava fraca, às vezes desnutrida, e o Senhor, irmão, Ele pega essa ovelha e coloca nas costas e volta para a sua casa com as 90 para completar as 100 ovelhas.
Irmãos, essa ovelha, ela pode ser eu e você. Às vezes estamos dentro da igreja, mas estamos, irmão, longe do pastor. Às vezes perdemos a alegria de estar junto do pastor, que é Cristo. Às vezes o nosso coração já não tem mais alegria, estamos distantes. Distanciamos do amor do pastor. E uma ovelha sozinha, irmão, ela morre. Se o pastor não cuidar, ela morre. E Jesus, irmão, ele vai atrás da ovelha que faltou. Ele fala, aquela que o Pai me deu, e jamais eu vou perder ela. Irmãos, nesse contexto todo, hoje essa mensagem não é para quem se acha que está bem, mas para quem se perdeu. Para quem se perdeu? Às vezes você perdeu sua fé, perdeu a esperança, perdeu a alegria. E se você se encontra nessa situação hoje, irmãos, lembre, o pastor vai lhe procurar. Jesus, ele jamais vai deixar uma ovelha perdida sozinha. Aquela que faz parte do seu rebanho, que faz parte do seu pastoreio, ele vai atrás. Porque ele sabe que o inimigo devora, que uma ovelha sozinha não é capaz de viver. Irmãos, esse texto eu queria que a gente meditasse um pouco sobre o pastor que vai atrás da ovelha. O amor que ele tem pelas suas ovelhas, o sacrifício que ele fez pelas suas ovelhas. Irmãos, isso tem que nos alegrar. Um dia, essa ovelha era nós, estava lá no mundo. E Cristo, pelo seu amor, pela sua graça, pela sua misericórdia, foi atrás de nós. Antes de nós dizer, te amo, Senhor, ele primeiro falou, eu te amo. Antes de dizer, Senhor, eu te encontrei, primeiro ele nos encontrou. Irmãos, esse é o Cristo que servimos. Esse é o pastor que não deixa sua ovelha perdida, que não deixa sua ovelha para trás. Olha o que fala no versículo 4, nosso primeiro ponto, a ovelha que se perdeu. Que vamos tratar a realidade do pecado. Por que ela se perdeu? Distração. O que faz a pessoa, o homem, de distanciar de Deus? Às vezes a distração. Às vezes observa muito e esquece das coisas espirituais, a distração, e acaba o quê? Se perdendo. Não porque em si ele queria deixar o pastor, mas pela distração, irmão, ele foi iludido e ficou para trás. Olha o que fala no versículo 4. Qual dentre vós o homem que, possuindo 100 ovelhas, perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai buscá-la, que se perdeu, até encontrá-la? Ele questiona. Um homem que tem 100 ovelhas, se ele perder uma, ele não vai atrás dela? Vai. O homem que é pecador, o homem que cria, que tem rebanho, ele vai atrás, ele se preocupa, porque aquela ovelha que se perdeu fazia parte do seu rebanho, da sua vontade. E Cristo, irmãos, ele vai atrás da sua ovelha perdida. Uma ovelha é importante. Uma pessoa, irmãos, é importante. O sacrifício de Cristo lá na cruz, irmão, é muito importante quando olhamos para isso. Não dá para deixar uma ovelha perdida para trás. Foi para isso, irmão, que ele fala, eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E essa ovelha, irmão, ela precisa retornar para casa. Essa ovelha precisa retornar para o caminho. Essa ovelha precisa retornar para o aprisco. Mas ela está perdida e precisa de alguém buscar. Precisa de alguém buscar. E aqui, irmão, nesse texto, o próprio Cristo, ele fala que o pastor vai atrás. Porque o pastor, irmãos, ele sabe o valor de cada ovelha. Às vezes nós não sabemos qual o tamanho do valor de uma pessoa. Às vezes se conformamos só com o que tem ao nosso redor. Às vezes nem sentimos falta de uma ovelha que se ficou para trás,
que está ficando para trás. Às vezes nós nem sequer olhamos para trás para ver onde ela está. E seguimos a vida como se tudo fosse normal. Mas não é normal. A igreja precisa pensar sobre isso. Nós precisamos focar nisso, olhar em quem está ficando para trás. Pessoas que estavam no nosso meio, pela distração do mundo, irmão, ela foi ficando para trás. E nós muitas vezes só ficamos olhando até ela sumir. Irmãos, a igreja do Senhor, ela é chamada para viver uma vida de comunhão uns com os outros. A ovelha, ela precisa sentir a alegria de umas com as outras. Se nós, irmão, perdemos a alegria de estar junto com os irmãos, perdemos aquele amor, aquele carinho que a gente tinha, com o tempo, irmão, a gente vai se perder. A gente não vai mais ter prazer de estar no meio do rebanho. A gente não vai mais ter prazer de fazer parte da igreja. Nós não vamos mais ter prazer de fazer missão. Então, irmão, nós vamos o quê? Distanciando a cada dia do Senhor, a cada dia distanciando. E vamos se perder. Irmão, o texto diz que a ovelha não se rebelou. Ela é uma ovelha que ficou para trás. Essa ovelha era uma ovelha que estava no rebanho. Não foi uma ovelha que se rebelou contra o pastor e dizer, hoje não quero mais Deus. Não foi como o filho pródigo. O filho pródigo se rebelou contra o seu pai, contra a sua casa. Eis que eu vou me embora. E em nenhum momento, o filho pródigo, alguém foi atrás dele. Mas ele que tinha que voltar, porque foi ele que pediu para sair. A ovelha não, irmão. A ovelha se perdeu. Pelo momento, pelo vacilo, ela se perdeu. E alguém precisava ir atrás dela. Irmãos, será que não está na hora de nós ir atrás de alguém? Será que o Senhor não está dizendo, vai atrás de alguém? Vocês são meus discípulos, são meus servos. Quantas pessoas que estavam no nosso meio, as cadeiras vazias aqui hoje, cadê as pessoas? Se perderam. E Cristo vai atrás. E nós, irmãos, como servos, como ovelhas, sentimos falta da ovelha que ficou para trás? Ou às vezes nem lembramos mais dela? Irmãos, a ovelha perdida, ela precisa voltar para os braços do pastor. Precisa voltar para Cristo. E às vezes, irmão, nós fechamos nossos olhos, não vemos isso. Quando o Senhor nos dá essa missão, também de ir atrás. É o Senhor, quando o Senhor nos usa para nós ir atrás de uma pessoa. Aqui ele fala, se o homem perder uma, ele não vai atrás. Uma alma, ela tem valor. Uma alma, ela teve um preço. Uma alma, ela tem um preço, irmão. Lá na cruz, Cristo lá na cruz sofreu, derramou seu sangue. Então, irmão, uma alma é importante. Então, irmão, nós precisamos pensar e analisar um pouco sobre isso. Nós, como servo de Cristo, como discípulos do Senhor, está na hora de nós olharmos para o nosso redor. Quem ficou para trás? Ovelhas que se rebelaram, essas a palavra não diz para nós não ir atrás, mas aquela que por distração, irmão, ela ficou, nós temos que ir. Assim como Cristo vai atrás. Irmãos, precisamos ver como está a nossa fé, a nossa vida como servo de Deus. Nós somos convocados, chamados para isso, para ir ao encontro dessas pessoas. Às vezes nós estamos se conformados só com o que temos. As igrejas estão vazias, cada dia ficando mais vazias, e ovelhas ficando cada dia mais para trás. E nós apenas fechamos os olhos, não, eu estou de pé, estou tranquilo. Mas, irmão, vamos olhar mais com atenção para isso, para quem está ficando para trás. O Senhor, irmão, Ele sim, Ele tem prazer de ir atrás das suas ovelhas, de buscar, de encontrar, de procurar até encontrar. E nós, como servo de Cristo, como servo de Deus, precisamos também, irmãos, pensar nisso. A ovelha que se perdeu, ela precisa ser encontrada. Às vezes ela não está muito longe, não está perto. E nós precisamos ir
evangelizar, trazer elas de volta para junto do rebanho. Irmãos, o Senhor, Ele quer isso de nós. A igreja precisa se voltar para isso, precisa se voltar para o seu compromisso, porque é ir por todo mundo pregar o Evangelho, anunciar a palavra. E nós, muitas vezes, queremos ficar agora só para nós. Você que ficou para trás, não nos preocupamos com isso. Mas, irmãos, o Senhor nos convida nessa noite para que possamos repensar e ver nossa vida como crente, como servo de Deus. Nossos amigos que ficaram para trás, pessoas que estavam conosco e hoje já não estão mais, e precisa, irmão, ser encontrado. Precisa ser visitadas, precisa de novo, irmão, voltar para a igreja, voltar para o rebanho, que o pastor está à sua espera. O Senhor, Ele convida nós, irmão, não dá força para nós ir até lá. Vá ao encontro, não pega ela de vista. Mas, irmã, isso, o pastor ele vai atrás. Qual dentre vós os homens que, possuindo 100 ovelhas, perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai buscar a que se perdeu? Ele vai, irmãos, até encontrá-la. Quando você perde algo, você procura. Algo de valor. Algo de valor você procura até encontrar. E uma ovelha, uma pessoa, ela tem valor. Ela tem valor muito grande. Às vezes nós não pensamos nisso. Mas, irmão, uma pessoa, o valor dela é muito grande. Custou o sangue de Cristo ali na cruz, o sofrimento de Cristo. Então, irmão, o segundo ponto que a gente pode observar aqui é que quando o pastor encontra a ovelha, é algo incrível. Olha o que acontece na parte B, mas eu vou ler o verso 4. Qual dentre vós o homem que, possuindo 100 ovelhas, perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca que se perdeu até encontrar? Veja, irmão, ele vai à luta, ele encontra, ele organiza as 99 ali, deixa segura e vai atrás. Não deixa, mas ele vai com aquela convicção, ele sabe onde ela está. Ao rumo que as outras estavam, irmão, ele vai e encontra. O texto diz que o pastor vai em busca. Ele não manda ninguém, ele não mandou ninguém, mas ele foi atrás. E esse pastor, irmão, ele encontrou essa ovelha. É o que fala no versículo 5. E achando-se, põe nos ombros, achando-a, põe sobre os ombros e cheio de júbilo. Ele encontra aquela ovelha. Aquela ovelha agora ela é encontrada. Mas, irmãos, veja o grande amor de Deus. O pastor não foi lá com o cajado na mão e começou a bater nela. Olha, por que você se perdeu? Por que você não acompanhou as outras? Por que você não estava perto das outras? Não foi nada disso. Mas ele pega, coloca no ombro. Ele ajuda aquela ovelha. O peso que aquela ovelha estava carregando, fraca, desanimada, ele pega no ombro, irmão, e leva. Com júbilo, com alegria, porque aquela ovelha foi encontrada. Aquela ovelha já não mais fazia parte daquela que tinha ficado para trás, mas ela ainda estava na contagem das 100. E ele traz com júbilo, com alegria. Irmãos, esse é o Senhor que servimos. É o Deus que pega a ovelha ferida. É o Deus que pega a ovelha frustrada, ali desanimada, que ficou para trás, pega no colo, traz de volta para a igreja, fortalece e vem com alegria. Irmãos, nós não podemos ser que nem o irmão do filho pródigo. Quando o filho pródigo volta para casa, em vez do irmão estar alegre, preparando uma festa para receber seu irmão, não, ele fecha o seu coração e despreza o seu irmão. E assim, irmãos, muitas vezes somos nós. Quando uma ovelha lá fora é encontrada, ela é trazida para dentro do aprisco, junto com o rebanho despreza, joga pedra. Mas você fez isso, você fez aquilo, porque você isso e aquilo. E em vez de apoiar, aconselhar, dar amor, irmão, espanca. E aquela ovelha fica com trauma.
com trauma. Muitas pessoas vivem com traumas, têm vergonha de voltar para a igreja, com vergonha de voltar para o rebanho, porque o que vão falar de mim lá? O que vão dizer? Como vão me tratar? Irmãos, mas quando olhamos para Cristo, Cristo trata com amor, com carinho. É assim que nós temos que fazer. Quando chegar alguém, nós precisamos abraçá-la, tratar com carinho, tratar com amor e não desprezar. Quantas pessoas que têm vontade de voltar para a igreja? Não falo essa igreja aqui, mas a igreja em geral. Quantas pessoas que têm vontade de voltar, mas quando pensam, se eu voltar, vão me criticar. Infelizmente acontece isso. Mas nós, como servo de Deus, como servo de Cristo, irmãos, filho de Deus, precisamos lembrar que um dia que estava lá fora era nós. E o Senhor, com carinho, com amor, nos resgatou, nos trouxe para estar junto dele. Então, irmão, quando esse momento chegar de uma ovelha voltar para o rebanho, arrependida, vamos abraçar, vamos apoiar, vamos animar e protegê-la. Muitas vezes as pessoas chegam dentro da igreja, irmão, elas chegam desanimadas, destruturadas, muitas vezes até desfiguradas, não sabem realmente o que vai fazer. E nós, como servo de Deus, como filho de Deus, como ovelha do Senhor, que conhecemos já o aprisco, conhecemos tudo, vamos ensinar para que ela se sinta bem no nosso meio. Porque, irmão, há alegria quando essa ovelha volta. O pastor se encheu de alegria, o pastor se encheu de ânimo e coragem. Assim, irmão, tem que ser nós, quando encontrarmos essa ovelha, quando ela retornar para o seu lugar. Porque, irmãos, a alegria no céu quando um pecador se arrepende. Olha o que fala o versículo 6 e 7, vamos ler. Indo para casa, reúne amigos e vizinhos, dizendo-lhe, alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessita de arrependimento. Veja, irmão, o tamanho do valor de uma alma, de uma pessoa. Quando uma pessoa ela vem para Cristo, ela se arrepende dos seus pecados, ela é encontrada, a festa no céu. Os anjos se alegram. Se os anjos, irmão, se alegram no céu, nós também temos que se alegrar. Então, irmão, você lembra quando você retornou, quando você veio para o meio do rebanho, você se arrependeu? Naquele dia, houve uma festa no céu. Os anjos se alegraram, o céu se alegrou com o seu arrependimento. Irmãos, teve uma festa no dia que você se arrependeu. No dia que você foi encontrado por Cristo, quando você foi colocado no meio do rebanho, houve uma festa. Então, irmãos, veja o quanto é importante nós pensarmos sobre isso. Que uma pessoa lá fora precisa de arrependimento. E quando, irmão, ela vem para Cristo, ela se arrepende dos seus pecados, ela reconhece Cristo como seu Senhor e Salvador, irmão, há uma grande festa no céu. Então, lembre disso. Antes de você pensar e desistir, pensar e sair, lembre, houve uma festa no céu para você. Os anjos se alegraram. Para que você quer viver longe do rebanho? Por que muitas pessoas estão ficando para trás, estão esfriando? E muitas vezes, irmão, nós não olhamos para isso, do tamanho da grandeza do amor de Deus para conosco. Mesmo nós merecendo a condenação, porque nós erramos, ficamos lá fora, desobedecemos. Mas quando nós se volta para Ele, pede perdão e se arrependemos, naquele momento há uma festa. Então, irmão, houve uma festa para mim e para você no céu. Porque, irmão, há uma alegria tão grande quando o pecador se arrepende, quando uma alma se arrepende. Alegria, às vezes ele fica assim, quando outra pessoa chega, uma ovelha nova, todo mundo quer dar carinho, quer dar atenção, e eu estou aqui já há muito tempo e ninguém faz isso comigo.
É isso, temos que dar atenção, irmãos. Você já teve a festa, você já teve o seu momento. Agora, irmãos, lembre disso. Não trate com ciúme, não trate como desprezo, mas trate com amor, assim como Deus nos trata. Então, lembre, há festa no céu quando o pecador se arrepende. E aquela ovelha, irmãos, que se perdeu, o pastor foi atrás, ela foi encontrada e ele se alegrou com seus amigos, com alegria, fez uma festa para comemorar. Você pode pensar, mas uma ovelha merece uma festa dessa? Sim. Porque, irmão, o pastor sabe o tamanho do sacrifício que é cuidar de uma ovelha, cuidar de um rebanho. E quando encontra ela com vida, isso é uma alegria. Isso é uma alegria. E, irmão, que Deus possa nos abençoar, que possamos meditar na palavra de Deus. Irmão, talvez, ao ouvir essas palavras, você tenha percebido que não se perdeu de uma vez, mas aos poucos. Às vezes nós estamos, como eu falei no começo, às vezes não estamos perdidos, não estamos lá fora, no mundo, mas dentro da igreja, longe do pastor. E temos que colocar em mente, irmão, que longe do pastor, do cuidado do Senhor, nós vamos perecer. E o Senhor convida você, irmão, a voltar, a trilhar em seus caminhos, a viver a vida, buscando, se alegrando com Ele como você era antes. Não caia na distração do mundo. Não vá longe demais, mas fique perto do rebanho. Fique perto do seu pastor. Fique perto do pastor das ovelhas, que é Cristo. Que Ele sim cuidará de você, protegerá você e salvará você. Esse é o pastor que servimos. Esse, irmão, é o Deus que servimos. Esse é o Deus que temos que cada dia agradecer. Senhor, obrigado. Obrigado por ir atrás de mim. Obrigado por me resgatar, me trazer para estarmos, Senhor, fazendo parte do teu rebanho. E que no último dia, naquele dia, você vai ouvir dizer do pastor: bendito de meu Pai, apossai da herança, que está desde o princípio preparada para você. Então, irmão, que isso tem que encher nosso coração de alegria. Lembre, você é uma ovelha que um dia estava perdida. Cristo, pelo seu amor, pela sua graça, fez nós retornarmos para Ele. E que nós possamos meditar, irmãos, e pensar: vamos atrás de alguém. Olha como está a igreja. Cada dia estamos perdendo pessoas. Cada dia as friezas estão acontecendo. E nós estamos de braços cruzados, às vezes, esperando as coisas acontecer. Mas, irmãos, como servos do Senhor, vamos atrás. O Senhor nos convida para nós irmos atrás de pessoas, abraçá-las, trazer de volta para junto do rebanho. Então, irmão, que Deus nos abençoe, que o Senhor nos fortaleça, que a gente possa refletir, possamos refletir mais, nós como crente, como servo de Deus. Nunca, irmão, tenha curiosidade. Nunca tem curiosidade de querer ficar no mundo. Assim como essa ovelha que se perdeu, por curiosidade, não por rebeldia. Às vezes a curiosidade é tão grande, que a gente acaba se afastando de Deus, acaba gostando, acaba distraindo. O rebanho vai andando e às vezes a pessoa fica para trás. Mas eu e você somos convocados para nos viver sempre perto do grande pastor que é Cristo. Que Deus nos abençoe, mas em nome de Jesus. Amém.